Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana, da Robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, a aula Robótica EJA e o tema da nossa aula, que são autômatos. Vou dar um tempinho para vocês. Então, colocaram a data? Então, eu vou lembrar vocês. Vocês já separaram a Robox, a caixinha da robótica com materiais alternativos? Hoje nós vamos utilizar em algum momento da nossa aula alguns materiais. Você já separou? Veja aí na tela o que você pode ter aí na sua caixinha mão na massa. Você pode ter garrafas PET, palito, papelão, barbante, enfim, vários materiais que você pode encontrar aí na sua residência e separar na nossa Robox, que é a caixinha de materiais mão na massa da robótica. Na aula de hoje nós vamos começar com uma história. A história da robótica. Vocês sabem um pouco sobre a história da robótica? Então eu vou contar um pouco para vocês nessa aula e vamos falar sobre os autômatos. Vamos ver no vídeo? Vamos conhecer alguns personagens importantes na história da robótica. Vamos fazer uma viagem no tempo. Você está preparado? Então venha comigo. Nossa primeira parada será na Grécia. Vamos conhecer? Arquitas de Tarento foi um filósofo, cientista, matemático e astrônomo grego. Acredita-se que os primeiros registros de protótipos autômatos surgiram na Grécia por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele projetou e construiu o primeiro mecanismo voador artificial, um modelo em forma de pássaro, propulsionado provavelmente por um jato de vapor que dizem realmente ter voado cerca de 200 metros. Vamos agora para a Itália, encontrar com um grande artista, Leonardo da Vinci. Ele foi um grande pintor, inventor, matemático, botânico, cientista, músico e poeta. Ufa, quantas características especiais deste personagem! Ele criou o cavaleiro mecânico,
fez um desenho deste autômato humanoide, ou seja, com características dos seres humanos, construída na prática com pesos, engrenagens e polias. A armadura simulava um cavaleiro capaz de sentar, andar, mover a cabeça e até levantar o próprio visor. Chegamos na França e aqui encontramos a história de Jacques de Vaucanson. Ele revolucionou a concepção de autômatos, criando os primeiros a funcionarem com êxito, observando a natureza e os animais, especialmente os patos. Ele conseguiu desenvolver um modelo do animal, um modelo de um pato mecânico, que imitava o movimento do pato animal, como beber, comer e até realizar a digestão dos alimentos. A história da robótica não acaba aqui. Temos muito ainda a conhecer. Até uma próxima viagem. Tchau, tchau! Vocês viram que interessante? Mas a história da robótica não acaba aí. Tem outra parte que vamos conhecer nas próximas aulas. Na aula de hoje, nós vamos focar nos autômatos. Vocês sabem o que são autômatos? Vamos entender um pouquinho o que é isso? Autômatos, acompanhe a leitura na tela. Autômato, palavra de origem grega, significado agindo por vontade própria. Definição do dicionário: máquina que imita o movimento de um corpo animado, robô. Máquina que, com a aparência de uma pessoa ou animal, imita os movimentos. Então, esses são os autômatos, ou seja, são considerados os avós dos robôs. Vocês sabiam? Então, é sobre eles que nós vamos falar hoje. E para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou mostrar para vocês uma pessoa bem especial. Veja aí na tela. Esse é o Aguinaldo Pinho. Ele nasceu em Betim, Minas Gerais, ingressou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente se dedica a pesquisar e construir autômatos, que são bonecos ou cenas que apresentam movimento. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre o que são autômatos, vamos ver mais um vídeo? Veja aí na tela. Autômatos vem de automático, né? Aquele que se movimenta automaticamente. O fascínio do homem em reproduzir a vida, reproduzir o movimento, ele é milenar. Quando você desenvolve o pensamento mecânico, você abre várias conexões na sua cabeça e você começa a usar isso em várias coisas que você nem percebe. Transformar um movimento mecânico e frio e sem ritmo num movimento com ritmo, com poesia, com calor, um movimento quase humano, é uma coisa fantástica. Às vezes você tem, por exemplo, uma fonte de energia que ela tem um ritmo só, mas você precisa de 4 movimentos com ritmos diferentes. E aí você tem que descobrir como transformar essa energia constante em 4 ritmos. E isso aí é o quebra-cabeça, que é a magia da coisa, entendeu? Vocês viram que legal o trabalho do Aguinaldo Pinho? Vocês viram que trabalho interessante e conseguiram observar o movimento das peças através de mecanismos? Então, esses são os autômatos. E vocês sabiam que os autômatos foram ideias também de oficinas no Farol do Saber e Inovação? Vejam aí na tela. Então, nós tivemos uma oficina no Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector.
da Escola Municipal SEI Professora Nair de Macedo, com a professora Ellen Joai. Então foi uma oficina de autômatos. Vamos ver como foi essa oficina com os estudantes através de um vídeo? Vocês viram que legal os autômatos dos estudantes da professora Ellen que participaram dessa oficina? Muito interessante, né? Vocês estão vendo aqui na minha mesa que eu tenho alguns autômatos e eu já vou mostrar em detalhes para vocês. Mas sabe quem construiu esses autômatos que estão aqui? Foi uma pessoa muito especial que eu vou apresentá-la para vocês. Veja aí o nome dela na tela. É a professora do Farol do Saber e Inovação Rocha Pombo, da Escola Municipal Papa João 23, a professora Daniele Virgínia de Oliveira. Ela que criou esses autômatos muito bonitos que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver aqui em detalhes um deles? Então eu vou pegá-lo aqui. Olha só que interessante, aqui nós temos uma lagarta e aqui nós temos uma florzinha. E veja só o movimento da lagarta na sua plantinha, na sua florzinha. Que legal, não é? Muito bonito. Mas vocês querem saber como ela está girando dessa forma? Eu vou mostrar o mecanismo para vocês. Observe aqui. Aqui embaixo, ó, ela colocou um pote e ali tem um papelão. Então, é esse papelão que vai girar, fornecendo energia para que a lagarta se movimente. Então, ó, foi feita com papel, com pote, com palito. E é assim que esse autômato se movimenta. Muito legal, né? Muito bonito esse autômato. Mas nós temos outros. Veja aí na tela. Nós temos um outro exemplo de autômato que vocês estão vendo se movimentando. Vamos ver o detalhe do mecanismo? Veja ali, está circulado de vermelho todo o mecanismo. E agora eu vou mostrá-lo em detalhes para vocês. Olha aqui. Então eu tenho aqui uns passarinhos e aqui vocês estão vendo um mecanismo, ele é um pouco diferente do anterior. E veja como ele se movimenta. Observe que ali, ó, ele tem algumas formas diferenciadas e conforme o movimento, uma mais para cima e outra mais para baixo, os passarinhos vão mudando de posição. Às vezes eles levantam e em outro momento eles abaixam. Vocês estão vendo o movimento do mecanismo? Então é assim que funciona. O autômato é um mecanismo que favorece a movimentação de algumas figuras que você quiser, ou até de uma cena. Aqui vocês estão vendo os passarinhos se movimentando. Muito interessante, não é? E nós temos outros tipos de mecanismos de autômatos. Veja ali na tela um outro exemplo. Nós temos ali um autômato de um tubarão. Vocês estão vendo ali? Então, ele tem um formato diferente. E vamos ver o mecanismo. Observe ali que está circulado de vermelho o mecanismo. Vamos ver em funcionamento? Olha aqui, então eu tenho a baleia ou um tubarão. E aqui nós temos uma caixa e eu vou girar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha aqui, observe. Aqui nós temos uma baleia, um tubarão que está se movimentando no mar. Vamos ver como funciona esse mecanismo? Observe aqui. Nós temos alguns círculos
Então, olha aqui, ó, ele vai se movimentando. Observe que ele tem 2 círculos, um na posição vertical e outro na horizontal. E ali ele vai se juntando um ao outro, favorecendo esse movimento. Olha ali que eles têm tamanhos diferentes, então por isso ele levanta e abaixa, levanta e abaixa e vai girando a figura escolhida. Vocês viram que interessante? Mas eu tenho mais um exemplo de um outro mecanismo. Veja ali na tela. Nós temos um outro mecanismo que também utiliza círculos. Eu vou mostrá-los para vocês em detalhes. Olha aqui, eu tenho aqui um bonequinho e aqui eu tenho, ó, palitos de churrasco e os círculos, certo? Vamos ver o que ele vai fazer? Eu vou organizá-lo aqui, ó, eu vou girando aqui o meu palito e ele vai levantar e vai abaixar, vai levantar e vai abaixar. Então, é o mesmo princípio do anterior, certo? Ó, vocês estão vendo, esse é o movimento que ele está fazendo, de girar e abaixar. Às vezes você precisa de um pouquinho mais de força para que ele funcione, mas você vai precisar basicamente dos círculos e dos palitos, ó, para que ele faça esse movimento de girar e abaixar. Vocês viram que interessante? Agora eu vou mostrar mais um exemplo de autômato. Veja ali na tela, um autômato impresso em 3D, na impressora 3D. Olha só que interessante. Então, olha aqui, nós temos uma tartaruga. E as suas peças foram impressas na impressora 3D. Vou girar aqui para que vocês possam ver. Ela tem todo um mecanismo. E aqui nós temos engrenagens. Olha aqui, as engrenagens que farão o funcionamento. Olha aqui, eu estou girando. Ela tem uma manivela. Olha aqui, eu vou girar a manivela e vocês vão ver o que ela vai fazer. Olha ali, ela mexe aqui os bracinhos, aqui as nadadeiras da tartaruga. Ó, elas vão para cima e vão para baixo. Vou mostrar de ladinho aqui para que vocês possam ver o movimento. Ó. Para cima e para baixo. Olha aqui, nós temos engrenagens funcionando, ó. Vou girando a manivela. E ali os bracinhos vão para cima e para baixo. Vocês viram que interessante? Muito bonito esse autômato, não é? Mas eu tenho mais um exemplo para vocês. Eu trouxe vários exemplos para inspiração. Veja na tela. Nós temos aqui uma construção com o kit de robótica Ludobot. A gente não pode chamá-lo de autômato, porque autômato tem um tipo de mecanismo diferente. E aqui nós estamos usando um projeto robótico, mas estamos fazendo uma representação de uma cena. Aqui nós temos os sapinhos, aqui nós temos um cenário, e aqui o que vai dar força não vai ser a minha mão, vai ser o motor aqui que nós temos dessa construção. Nós temos alguns sensores que irão ligar e desligar o motor, aqui o motor externo, que está ligado aqui ao mecanismo dessa simulação de um autômato. Eu poderia fazer esse movimento com a minha mão, mas aqui eu vou utilizar o kit de robótica. Vamos ver em funcionamento? Olha ali, então nós temos ali o sapinho levantando e abaixando. Com a força do motor, nós temos ali o mecanismo. Nós temos círculos no mecanismo que estão levantando e abaixando as figuras. Observe que nós temos algumas pedrinhas para dar o peso, porque senão ele iria somente levantar e não iria abaixar. Para que ele funcione dessa forma, então ele precisa de todo esse mecanismo. Eu poderia retirar aqui o kit de robótica e fazer esse movimento com a minha mão. Mas aqui a gente quis utilizar o kit para torná-lo mais interessante.
Então vocês viram os autômatos, que legal! Vocês viram a construção com o kit de robótica Ludobot simulando o mecanismo dos autômatos? Vocês viram que interessante? Eu tenho outros modelos também. Agora eu vou mostrar para vocês o boneco autômato. Então eu tenho vários modelos com vários materiais desse boneco. Veja ali na tela um exemplo. Nós temos ali o autômato de madeira. Vamos ver como ele funciona? Olha aqui. Então, eu tenho 2 barras aqui de madeira, tenho um bonequinho articulado e ao fazer um movimento aqui ó, com os elásticos, ele vai girando. Olha só que interessante. Ele é um boneco autômato. Vocês já podem ter visto ele em algum local. Olha aqui, ele faz esse movimento. Por isso ele é autômato, porque ele está girando sozinho ali. Eu faço uma força, mas ele se movimenta de forma autônoma. Viram que interessante? E eu tenho mais uma construção para vocês com este mesmo modelo. Veja aí na tela. Agora vamos ver essa mesma construção de autômato com peças de montar. Olha aqui. Então eu tenho aqui as pecinhas. Então eu tenho vigas, olha aqui. Vigas que estão encaixadas e aqui eu tenho um elástico. Aqui nós temos polias que estão encaixadas e aqui eu tenho algumas peças, ó. Observe que ele tem mobilidade. Olha aqui, ele vai simulando alguns giros. Olha que interessante, ele vai girando e se movimentando. Nós temos então o mesmo mecanismo autômato do boneco. Vocês viram que legal? Agora eu tenho mais um modelo que você pode fazer na sua casa. Veja aí na tela. Nós temos um outro autômato feito de papelão, que também é o mesmo formato deste bonequinho que vocês podem fazer em casa. Vou mostrá-lo para vocês. Olha aqui. Eu tenho aqui um bonequinho feito de papelão. Tenho aqui, ó. Então é um quadrado, um círculo. Aqui nós colocamos perninhas e bracinhos, uma base aqui, ó, de papelão, né? Simulando vigas, e aqui é um palito de churrasco. E como ele funciona? Olha aqui, eu vou girando o palito e ele vai se movimentando também. Olha que interessante. Ele faz um movimento conforme eu vou girando o palito. Ele vai para um lado e para o outro. Olha que ele se movimenta os bracinhos. Então, ele é bem simples de fazer. Você vai precisar somente de papelão, tesoura, cola, palito. Então, você vai recortar aqui no formato de um bonequinho, colocar um palito de churrasco. Com a ajuda de um adulto, você vai furar aqui, ó, essa parte. Vai colar, vai esperar secar. E depois você pode fazer o seu bonequinho funcionar, o seu autômato. Viram que legal? E esse você pode fazer aí na sua casa. Agora eu vou mostrar para vocês uma construção com um kit de robótica baseado neste autômato de bonequinho. Veja aí na tela. Nós temos uma construção. Ali nós temos alguns conceitos tecnológicos. Vamos identificar? Veja aí na tela. Eles têm ali estrutura, nós temos ali vigas, conectores, temos os motores e ali nós temos algumas rodinhas, mas elas estão sendo usadas para ali fazer a base do funcionamento. E também as engrenagens estão funcionando para a base do funcionamento. Olha aqui, vamos ver em detalhes? Então, eu tenho aqui a construção com o kit de robótica Ludobot. Então, nós temos aqui o robozinho. Aqui nós temos engrenagens, olha aqui, ó. Nós temos engrenagens aqui e temos engrenagens aqui em cima. Neste caso aqui de cima, as engrenagens estão dando sustentação. E aqui elas estão em funcionamento. Nós temos aqui vigas, conectores. As rodas aqui, elas estão dando sustentação para o eixo, certo? Elas não vão funcionar girando o carrinho. Aqui nós temos outras vigas,
uma estrutura feita de vigas, olha aqui, e nós temos o bonequinho. Como será que ele vai funcionar? O que vocês acham que ele irá fazer? Vamos ver? Eu vou acionar aqui, ó, o sensor de toque que está aqui atrás e ele entrará em funcionamento. Então, o motor vai se movimentar. Vou ligar ele aqui, observe o funcionamento. Então, ele vai girando as engrenagens, levantando o bonequinho para cima e para baixo, simulando aquele modelo do autômato anterior. Vejam ali as engrenagens em funcionamento. Olhem aí, elas se movimentando. Olha que interessante. Então, esta é uma montagem com kit de robótica. Olha ali, ele está fazendo essa movimentação. Ele também pode simular alguém fazendo um exercício na academia, certo? De levantar peso, olha que interessante. Então, essa é uma outra construção baseada nos autômatos, nos bonequinhos. Viram que legal? Vamos ver como é essa programação? Veja na tela. A programação é: quando sinal de bandeirinha verde for clicado, sempre, nós temos ali uma variável, se o botão da porta A0, que é o sensor, estar pressionar, no caso, quando eu pressionar o sensor, então, o carro para frente, velocidade 255, duração de 20 segundos. O que é o carro para frente? É o motor que vai funcionar. Aí ele vai esperar um segundo e depois de um tempo ele vai motor a parar. Então ele vai parar os motores depois de um tempo. Então esta é a programação que nós realizamos. Vocês viram que interessante? Mas se você quiser fazer uma construção, mais uma construção, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Veja aí na tela. Uma construção de um autômato bem simples e bem fácil. Vou mostrar em detalhes aqui para vocês. Olha aqui. Então, ó, vai precisar do palito de churrasco, você vai precisar de ajuda de alguém para fazer os furinhos, vai precisar do papelão para fazer uma base. Aí vai colocar aqui os lados, o furo, você vai passar aqui o palito. Aqui eu coloquei para estruturar, para ele não cair. E aí você pode fazer uma figura qualquer que você quiser. Aqui eu fiz uma bonequinha com os bracinhos para cima. E aí é só girar o papelão. Olha aqui, no caso o palito, e ele vai se movimentar. Olha que simples. Precisa de ajuda de alguém para fazer os furos. E aí você vai fazer aqui a estrutura, vai pegar o palito, vai colocar a figura que você vai desenhar, pode ser qualquer uma que você quiser, e ali você vai fazendo esse movimento. E eu posso substituir aqui, ó, posso trocar aqui, eu quero tirar essa menina, eu quero que seja um menino, ou um outro objeto. Eu posso trocar aqui, vou colar aqui, ó, mudei a figura, e olha que interessante. Então, este é um autômato bem simples que vocês podem fazer na casa de vocês. Olha que legal. Vai precisar somente de papelão, palito de churrasco, papel para fazer um desenho e a cola para você colar seu material. Bem interessante, né? Veja na tela alguns modelos ali que vocês podem utilizar. Para ficar bem legal, como no exemplo, você faz o seu desenho do seu bonequinho com os braços para cima. Essa é uma alternativa. E se você fizer uma construção bem legal de um autômato, você pode mandar para a gente no nosso e-mail. Veja aí na tela. O nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. Não esqueça de mandar o nome completo do estudante, o nome da sua escola e a sua turma e o registro da atividade. O registro pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma explicação e até uma ideia de algo que você queira ver nas nossas aulas de robótica. Eu tenho certeza que hoje vocês tiveram várias ideias de construções, não é mesmo? Eu quero ver vocês colocando a mão na massa, utilizando a caixa Robox. Demos várias ideias de construções. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de conhecer um pouquinho da história da robótica e utilizem a Robox para fazer as construções.
Até a próxima aula. Tchau!